Quando o processo de impeachment vai caminhando dessa forma, é porque tem muita gente que é pró-impeachment. Porque senão ele teria sido barrado ontem mesmo. Como a Bibi lembrou, poderia não ser admitido. Falar, cara, não vamos dar continuidade porque não tem base e vamos zerar por aqui. A partir do momento que ele é admitido, eu acho que neste momento o Augusto Melo corre um risco considerável. Mas o tempo, quando você vai adiando, talvez os conselheiros vão sendo impactados pelas repercussões em rede social, de torcedores vão ser cobrados. Pode ser que tenha gente que mude de versão aí, pode ser que a votação seja pró-Augusto Melo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e entender o que está acontecendo nessa polêmica. O Augusto Melo vai sair do Corinthians, não vai? Aconteceu a votação, não aconteceu? Então quer dizer que agora não terá mais votação? É isso? Não exatamente, e é o que vamos falar no vídeo de hoje, né? Aí aconteceu a votação, teve uma confusão danada e ali no programa De Placa, ali no canal do De Placa no YouTube, eles puderam analisar um pouco, falar sobre o que está acontecendo. Muito interessante a análise, também os comentários ali do Mauro Betti, do Bruno Formiga e companhia, onde eles analisaram a melhor análise que vocês verão hoje será essa aqui do canal De Placa, é o que vamos ver a partir de agora. Então pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, assim você ficará por dentro de tudo que rola com o Timão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, é claro, o link do canal estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra, por sinal muito bom o conteúdo deles, o link estará abaixo. E aí, ô Bianca, o nosso grande Bruno Formiga falou, pô, essa música aí de abertura serve pra todos, né? Basta acreditar que o novo dia vai raiar e tal. Dá pra acreditar que esse novo dia aí, pelo menos os bastidores do Corinthians vai chegar? Porque, sinceramente, o que aconteceu ontem, você vai explicar pra galera, mas assim, foi uma bagunça. Foi uma vergonha o que aconteceu ontem, uma votação, pra ter votação, no final das contas não ter votação. Explica pra galera, seja muito bem-vinda, Bianca Molina. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Sempre um prazer estar aqui. Sabe que ouvindo tu cantando a música na abertura do programa, eu fiquei pensando, basta acreditar que o novo dia vai raiar, e a gente quase viu o dia raiar ontem lá no Parque São Jorge, pelo avançar das horas, né, no qual a imprensa acabou saindo de lá. A votação, previamente a primeira chamada estava marcada para 6 horas da tarde, até para colocar toda a nossa audiência no mesmo par de conhecimento. Ontem seria a votação para definir talvez o futuro do presidente Augusto Melo, a votação do impeachment do mandatário. A reunião do Conselho Deliberativo, primeira chamada marcada para as 18 horas, na verdade começou às 19 e aí avançou até quase meia-noite para não termos a votação. Acontece que, conforme está no rito estatutário do clube, há uma votação, que é a votação de admissibilidade, que é para ver se todos querem votar de fato o impeachment, né? Se tem uma maioria simples, não precisa ser totalidade. Nós tínhamos 240 conselheiros presentes, 126 votaram que sim, poderiam, a partir daí, votar o impeachment do Augusto Melo. Até para explicar, se a maioria, por exemplo, não quisesse, automaticamente o processo de impeachment já seria arquivado. E aí, ao longo dessas quase 5 horas, a gente teve suspensões, ora por falta de cédulas, quando já estava quase se encaminhando o final dessa votação de admissibilidade, faltavam 13 conselheiros, a gente teve a ausência de 8 cédulas que precisaram ser impressas, a gente teve suspensão por início de confusão interna, porque o estatuto do clube permite que essa votação de admissibilidade ela seja feita por aclamação, que funciona assim, quem é favorável, levanta, quem não é, senta, enfim. E, na verdade, foi o contrário. Quem não é favorável à admissibilidade, levante. E quem senta. Só 20 conselheiros de um universo de 240 levantaram. E aí a situação, né, os conselheiros pró-Augusto Melo entenderam que aquilo inibia outros conselheiros que não se levantaram, não se manifestariam daquela forma por aclamação, e aí por isso a primeira suspensão, a primeira confusão, inclusive envolvendo Augusto e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. E a partir disso eles foram lá, imprimiram as cédulas, fizeram votação 1 a 1, primeiro os conselheiros vitalícios, depois os trienais, e para que fosse de forma secreta e todos eles pudessem se manifestar. Ficou decidido que
passou, vai haver a votação do impeachment do Augusto Melo, mas ainda agora numa nova data a ser marcada, porque como essa reunião já durou aí na casa das 5 horas, tem muito conselheiro que já tem uma idade um pouco mais avançada, e mesmo os que não têm, já era tarde, né? Já era meia-noite de um dia útil, de uma segunda-feira. Então, em consenso, tanto o Conselho Deliberativo do clube quanto a defesa do Augusto Melo, eles decidiram remarcar, agora já partindo do ponto da admissibilidade aprovada, para aí sim votar o impeachment do presidente Augusto Melo. Só que quando acaba, a gente pensa que acaba, né? Bota a mochila nas costas, vai fazer algumas sonoras, mas na verdade o clima era bastante tenso ali entre apoiadores do presidente Augusto Melo e conselheiros que votaram pela admissibilidade, já indicando que são minimamente favoráveis à continuidade do processo de impeachment. Os que sofreram maiores retaliações foram ex-presidentes como André Sanches, Mário Gobi, inclusive a gente teve muita ofensa, né, muita ameaça e alguns casos de agressão física. A polícia tentou coibir, mas eram realmente muitos conselheiros espalhados pelo pátio, né, do Parque São Jorge, então um pouco mais difícil. Alguns furavam o bloqueio da polícia para ir atrás de determinados carros. Dirigentes que estão sendo mais visados pela torcida tiveram que fazer manobras para saírem sem ser vistos, né, utilizando até contramão de algumas vias do entorno do Parque São Jorge. O caso do Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, o primeiro da era Augusto Melo, e também o caso do presidente Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo. Um clima bastante tenso que já indica que a gente vai ter aí nas próximas semanas mais dias conturbados, pelo menos no âmbito político do Corinthians, Vitor. Cara, é meio bizarro, a gente vai escutar daqui a pouco. Pode ser agora, ô produção? Pode ser agora? A gente já escuta o Augusto Melo, depois o Formiga já comenta, mas assim, é uma loucura. Só um bastidor disso aí, do que tudo que falou. Eu estava ao vivo ontem à noite, naquele horário, no SBT, o programa. Eu vi, o grande André Galvão, né? Cara, com o grande André Galvão. Tava combinado o Romeu Tuma Júnior dar uma entrevista pra gente, assim que pudesse e tal. Ele não deu, mesmo por uma questão de segurança, olha que de segurança ele conhece. Ele e o pai dele, foi delegado-geral da polícia, enfim. Ele também é delegado. Não conseguiu dar, porque temendo e até dar ao vivo, porque falou, dependendo do pessoal vai reconhecer onde eu tô e vai atrás. Então, ou seja, não conseguiu nem entrevistar o presidente do conselho. Não. Mas a gente conseguiu ouvir o Augusto Melo. Roda aí, ô produção. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem da gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele está sendo ditador. Agradecendo mais uma vez as imagens aí ao meu timão, tá? Que doideira, cara, sim, você chama alguém de ditador. Cara, é que assim, mais o futebol baixo, sempre né? foi político, né? Isso aí não é novidade nenhuma e o que tá havendo aí é uma disputa política. O que acontece, e aí você tem a situação do campo, para mim, claramente interferindo nas interpretações. Eu não vou entrar no julgamento aqui se está certo ou não o processo, porque assim, é complexo. O Estatuto tem lá uma cláusula que deixa interpretações abertas para falar sobre omissão ou ação de prejudicar o Corinthians. E aí o episódio com a Vai de Bet lá tem N fatores que, inclusive, está na esfera da Polícia Civil e tal. Então, assim, eu não tenho conhecimento do processo para ficar falando se está certo ou se está errado, se o Augusto Melo foi omisso ou ativo na questão. O ponto que, para mim, é claro não é, neste momento, uma decisão popular o impeachment do Augusto Melo, porque o time está bem. Quando você vai nas redes sociais e você vê as manifestações da torcida, o elenco quando agiu no final do ano passado, está muito claro hoje que
popularmente falando, o Augusto Melo tem um certo suporte. Sim. Mas isso não está sendo suficiente, porque politicamente ele está enfraquecido e o processo está andando. E aí a gente já viu, tanto na esfera do futebol quanto na esfera política, que quando o processo de impeachment vai caminhando dessa forma, é porque tem muita gente que é pró-impeachment. Porque senão ele teria sido barrado ontem mesmo. Como a Bibi lembrou, poderia não ser admitido. Falar, cara, não vamos dar continuidade porque não tem base e vamos zerar por aqui. A partir do momento que ele é admitido, eu acho que neste momento o Augusto Melo corre um risco considerável. Mas o tempo, quando você vai adiando, talvez os conselheiros vão sendo impactados pelas repercussões em rede social, de torcedores vão ser Muita cobrados. coisa. Pode ser que tenha gente que mude de versão aí, pode ser que a votação seja pró-Augusto Melo. Nesse momento, eu acho que ele está correndo um risco danado. Mas fica muito... Rapidinho, desculpa. E votação secreta. Isso, Que é fundamental, faz parte do estatuto. Exato. E é uma outra coisa votação secreta com votação aberta. Inclusive foi uma coisa que a aclamação acaba sendo um voto aberto, né? E aí se incomodou uma galera ali. Faz sentido, quando tu começa a ver pouca gente levantando, tu vai ficando intimidado mesmo, porque você vai ser cobrado depois. Pô, tu mudou de posição e tal, não sei o quê. Até por isso o pessoal do Augusto quis o voto secreto, só que o voto secreto também não colaborou, porque a galera mandou seguir, e agora vem o voto final que é decisivo, e é afastamento imediato. Então, assim, eu acho que o adiamento pode ser benéfico para o Augusto Melo, dependendo de como essa bola de neve vá crescendo. E se o time for continuar ganhando. Sim. Porque, cara, pra mim, e a gente já viu isso em outros clubes, né? Em outras situações, na crise, no campo, ela impacta diretamente a quem está relacionado no campo e bola. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que se o Corinthians estivesse numa draga danada, como esteve no início da gestão Augusto Melo, ele ia ter pouca massa de manobra. Hoje, eu acho que ele consegue ter alguma coisa para argumentar. Inclusive, você olha nas redes sociais, é absurdo. E a galera mais pró-Augusto e contra o Romeu Thomas Júnior, que também, como não tem um cargo hoje direto ali no futebol, fica muito difícil o torcedor comum saber o que ele faz, né? Porque não tem efeito direto no dia a dia do Corinthians, campo e bola. Então, assim, eu realmente hoje acho que ele corre um risco danado, mas que o campo pode dar uma protegida. Mas pelo que aconteceu ontem, sei não, meus amigos, é bem complicado, né? Essa análise do Formiga é perfeita. O campo, ele defende, né, de certa forma, o Augusto Melo. Até porque vários jogadores já se posicionaram ali, o próprio Memphis. Tem ali bastidores que falam que ele queria ir lá, dar a cara a tapa pra pedir ali que o Augusto Melo continuasse, para que não votassem para tirar o Augusto, porque foi o Augusto que fez todo esse meio campo, né? Foi um dos grandes responsáveis pela vinda do Depay ao Corinthians. Tem muitos jogadores que já se posicionaram ali a favor do Augusto Melo. O que nos resta é aguardar, né? Eu quero saber de vocês, de qual lado vocês estão. Tem essa disputa aí, tem muitos que querem a saída do Augusto, que acham que ele realmente teve culpa ali naquela situação da Vaidbet, toda aquela confusão que a gente abordou no ano passado, e que agora ali o desenrolar ainda está em andamento ali, pra gente saber se tinha envolvimento do Augusto, se não tinha, pois se ele estava envolvido naquela confusão lá, se ele tinha envolvimento direto, certamente ninguém vai poupar, ele vai acabar sendo ali retirado do Corinthians. Porém, se ele for inocente, como ele alega ser, aí retirar ele agora do comando ali da presidência do Corinthians não vai ajudar em absolutamente nada, porque só vai atrasar o andamento do Timão na temporada de 25, que promete ser muito boa. E eu quero saber de vocês o que vocês acham, concordam, discordam da análise feita ali pelo Formiga e também pelo Mauro Betting. Opinem abaixo, que é importante demais a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos, valeu!